o assédio é efetuado de forma silenciosa, às escuras, sem testemunha, covarde, e, portanto, a dificuldade da prova é enorme. Estamos, de facto, a viver um tempo de intensa preocupação com a questão da igualdade. E até que ponto é que nós não temos um regime que, às vezes, em alguns casos, até cria desigualdades? Porque eu resolvo uma igualdade aqui e crio-o noutro sítio. Trabalho igual, salário igual. Este princípio tem que ser lido com uma nuance vital, que é a trabalho de igual valor, salário igual. Os sindicatos em Portugal, mas um bocado por todo o mundo, estão perfeitamente petrificados. Estão mortos, estão agarrados ao poder, estão a morrer todos os dias, estão-se a fundir e todos os dias estão a perder trabalhadores. Nenhum jovem hoje em dia vê num sindicato um aliado, porque os sindicatos desempenham um papel muito nefasto. Olá, bem-vindos ao Laborcast, um videocast dedicado ao direito do trabalho e à gestão de pessoas. Hoje temos o prazer de receber Nuno Cerejeira Namora, advogado especialista em direito do trabalho, reconhecido pela Ordem dos Advogados, e sócio fundador da Cerejeira Namora Marinho Falcão, uma sociedade de advogados portuguesa que, recentemente, estabeleceu uma aliança com a multinacional espanhola Auren, reforçando assim o seu posicionamento internacional. A sua reputação e competências vão muito além deste reconhecimento oficial pela Ordem dos Advogados, o qual é por isso integralmente merecido. É também fundador da Law Academy, entidade responsável pela organização e promoção do Congresso Labour 2030, cuja terceira edição decorrerá nos dias 11 e 12 de setembro deste ano, na Alfândega do Porto. Devo fazer uma declaração de interesses. Tenho o enorme prazer de integrar a Comissão Científica do Labour 2030, que abordará sobre diferentes perspectivas, nomeadamente os temas da inteligência artificial, da gig economy, da saúde mental, da igualdade, da sustentabilidade, das fintech e da mobilidade internacional. Nuno, bem-vindo ao Laborcast. Olá, David, muito obrigado pelo convite. Palavras muito simpáticas, mas imerecidas. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns pela tua iniciativa. É realmente inovadora, ocupaste aqui um espaço que havia necessidade dele, muito oportunisticamente, tenho inveja da tua ideia, incrível, portanto é com muito gosto que tenho ouvido os teus programas e tens muito jeito para isto. Vamos lá, obrigado, vamos lá ver como é que eu me presto neste interrogatório. Não é todo interrogatório, é uma conversa entre duas pessoas que se consideram imenso, conhecemos há vários anos igualmente. Já, tenho uma enorme estima por ti. Pelo menos desde a fundação do Labour, porque creio que estiveste nos desde dois eventos anteriores. Sim, estive desde o primeiro e com grande gosto fui acompanhando a evolução do Labour 2030 e hoje em dia com enorme envolvimento, com enorme tendo o privilégio de participar na Comissão Científica. E pegando nessa noção que tenho, gostava de... portanto, a primeira edição do Labour teve lugar em 2017, a segunda em 2019. Podia partilhar connosco o que é que esteve na origem deste projeto e desta iniciativa, porque, para quem não conhece, estamos a falar de um congresso que abrange muito para além do direito do trabalho, que agrega profissionais dos mais variados setores e que traz ao Porto centenas de pessoas. Eu não sei onde é que às vezes vou encontrar a motivação para as coisas que faço, mas se calhar é pela antítese do que eu não gostei. Eu fui dar aulas na universidade simplesmente porque achei que os meus professores não tinham jeito para dar aulas. E eu então tentei passar pelo que eles passaram e ser diferente, ser melhor. Acho que consegui, porque pelo menos muitos amigos tenho ainda hoje como alunos. E no direito de trabalho, onde eu ando há 35 anos, eu encontrava uma lacuna. Não quero falar de nomes, mas eu creio que até 2017 nós tínhamos em Portugal um único evento a falar de direito de trabalho. Sabemos o hotel onde ele se realiza, sabemos sempre quem são os professores que lá vão, só vão lá professores e só falam das teses deles e dos doutoramentos deles. Não vemos lá um empresário, não vemos lá um médico, não vemos um psicólogo, não vemos um economista e até vemos poucos advogados. E os temas não são os temas que a sociedade quer ver tratados, mas os que a academia pretende ver tratado. E foi por ir muitos anos a esse congresso que eu disse, não é isto que eu quero.
Não é isto que a sociedade precisa. Eu preciso fazer a antítese deste tipo de contrato, de encontros ou de convenções ou de congressos. E daí surgiu a Law Academy, que eu acho que se deve dizer que não é um congresso do direito do trabalho, é um congresso do trabalho. Devem estar ali representadas todas as profissões que andam no dia-a-dia, na realidade. E nós, juristas, advogados, magistrados ou juízes ou académicos, nós devemos estar lá a ouvir o que é que a sociedade precisa de nós. E a sociedade, os nossos clientes, hoje precisam que nós, advogados, saibamos e lhes demos respostas multidisciplinares, interdisciplinares. Nós temos que saber um pouco de psicologia ou de psiquiatria, temos que lidar com médicos, temos que lidar com recursos humanos, temos que saber lidar com empresários, com sindicatos, com contratação coletiva, e foi isso que eu, com a ajuda de muitos amigos, tentei fazer, tenho vindo a fazer, e quero que, se Deus ajudar, perpetuar de 2 em 2 anos, reunir. Tem sido no Porto, na Alfândega, nas maravilhosas instalações da Alfândega, que temos reunido muitos profissionais de muitas áreas. Em 2017 começamos a falar de assuntos que hoje estão perfeitamente ultrapassados. Queríamos falar do futuro. Repara que o nome é Labour 2030, porque foi em 2017 para pensar a década seguinte. E aqui estamos nós, já nesta década, com outros desafios, com outros problemas, mas isto é inevitável. Temos que cruzar as várias ciências, temos que os sentar e na mesma mesa colocar várias valências para aprendermos, porque só assim é que podemos ajudar os nossos clientes. E um dos sinais de total sucesso dessa iniciativa é, ou tem sido, a forte adesão de profissionais dos mais diversos setores e das mais diversas áreas de conhecimento. Portanto, isso é um fator que me parece totalmente diferenciador do projeto e com um congresso com esta magnitude. Sem dúvida. Primeiro, o que me deu muito gozo é a total rendição da academia ao congresso. Portanto, os professores catedráticos do direito vêm de Lisboa, de Coimbra, do Minho, vêm a este congresso porque já o sentem dele e sentem-se bem nele. Depois, o facto de ser mundial. No primeiro congresso julgo que tivemos 300 pessoas, no segundo 500, no primeiro evento tivemos a intervenção de 25 países, agora no segundo de 30 pessoas vindas de 30 países. Tivemos painéis com intervenientes de 5 continentes, já tivemos robôs a fazerem a apresentação. Este ano temos algumas surpresas também, mas sim, temos 5 salas, o congresso tem 4 línguas oficiais, com tradução simultânea para todas as línguas, o que faz com que o congresso já comece a ser muito internacional, muito mundial, e muito enriquecedor, porque nos traz conhecimentos e experiências de outras latitudes. Claro. Relativamente à questão do robô, lembro perfeitamente de ver o robô na altura no congresso e achei um bocadinho, vou-lhe dar a minha opinião, vou dar-te a minha opinião muito pessoal, achei um bocadinho excêntrico, porque na altura a questão da inteligência artificial era uma coisa... Futurista. Muito futurista, muito lá, muito longe. Tipo OVNIs. Sim, uma coisa excêntrica. E hoje em dia, a inteligência artificial está no nosso dia-a-dia, o tempo voou. Portanto, neste momento, a inteligência artificial está a transformar e vai transformar as dinâmicas laborais atuais, já está a transformar na gestão das pessoas, enfim, num conjunto muito variado de áreas. E a pergunta que tenho é a seguinte, será que o ser humano, vai finalmente ser substituído por máquinas de forma a podermos começar a aproveitar a vida sem trabalhar, completamente tendo um conjunto de escravos digitais ou tecnológicos que façam o trabalho e nós aproveitemos a vida de outra forma? Nem 8, nem 80. Não, por um lado acho que não devemos ter medo. A humanidade já passou por momentos como estes. Tivemos várias revoluções,
tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Informática. Já ninguém se lembra que há dias toda a gente escrevia de máquina de escrever e que essa profissão foi extinta, Sim, não é? É verdade. E que antes da Revolução Industrial, muitas das profissões era tomar conta dos cavalos. A realidade cria sempre novas profissões e, portanto, não temos que ter medo desta evolução, destas reformas, destes crescimentos. Por outro lado, também não vamos para a praia, porque por muito humanoide que se transforme o robô, nós teremos sempre lugar no mundo e no mundo do trabalho. Quanto mais não seja na parte criativa, na parte humana, Inteligência emocional na a relação. inteligência emocional, essa acho que nunca se há de transmitir a alguns humanos e a todos os robôs. Sim, é verdade. E, portanto, haverá sempre lugar para... Teremos, de certeza, novas profissões, teremos, com certeza, mais qualidade de vida. Nós hoje, com o telemóvel e com o computador, trabalhamos mais se quisermos, mas se quiseres também podemos estar na praia a trabalhar e a descansar. Portanto, temos é que saber, com bom senso, compatibilizar as duas realidades. A questão vai ser sempre a questão do bom senso. Eu acho que o bom senso é transversal a muitas áreas, e nomeadamente nesta. Exatamente. E pode permitir, de facto, essa maior compatibilização entre a vida pessoal e familiar e, designadamente, tirar do nosso trabalho do dia-a-dia as tarefas mais repetitivas, aquelas que implicam, se calhar, menos valor acrescentado, e dedicar outro espaço. É também devo-lhe dizer que é também a minha visão, mas vamos lendo muitas opiniões no sentido quase de o novo, não sei, revolução, no sentido quase do extermínio da raça humana. Não. Parecem, lá está, eu como lhe disse, há uns anos atrás, e não foi muito, eu acho que o robô foi em 2019. Talvez, 2019. Acho que foi na segunda edição. Eu, na altura, achei uma excentricidade. Foi disruptivo, foi. Neste momento passaram 6 anos, não é? Portanto, não passou uma década, não passaram 20 anos. Não foi o Jorge Gabriel a apresentar o evento, foi o robô. Sim, que apresentou, fez mesmo a abertura do Congresso. Portanto, isso, em 6 anos, e nos últimos 2, 3, isto mudou muito, mas eu não acho que, posso mais uma vez estar enganado, mas eu não acho que isto vai mudar. Não, eu ando a ler aquele best-seller de 2007 ou 2009, trabalhar 4 horas por semana, mas acho que não vai ser o robô que me vai fazer trabalhar menos. Mas David, já estamos a trabalhar bastante. Falaste há bocado da nossa parceria com a Auren. Um dos temas que está na ordem do dia, em todo o mundo, mas na Europa e na Península Ibérica, são os planos de igualdade salarial entre homens e mulheres e da transparência salarial. Os nossos companheiros espanhóis da Auren têm uma parte, é uma empresa multidisciplinar e multinacional, mas tem uma parte digital muito avançada e facultaram-nos um algoritmo que já nos permite, por uma expressão, lamber papel sim. com uma velocidade incrível e, portanto, conseguimos ler 1.000, 2.000, 3.000 quadros do pessoal de uma empresa e verificar as assimetrias para a igualdade salarial. Portanto, são ferramentas que temos que saber usar. Temos que saber, senão vamos ficar totalmente fora. Exatamente. Também, mais uma vez, segundo uma visão que tenho sobre isto, ou nós, enquanto advogados, incorporamos a inteligência artificial no nosso dia-a-dia, ou corremos o risco de vir, de alguma forma, a perder o comboio daquilo que se passa não só em Portugal, como também no estrangeiro, em termos de melhores práticas e de serviço ao cliente, porque o cliente está à espera. Obviamente que já existe a pressão de termos que responder rápido, temos que responder bem, temos que ser seguros, mas este ritmo, esta pressão vai cada vez mais ser mais presente e mais exigente. E, portanto, ou incorporamos a inteligência artificial, como nesse exemplo que deu, das igualdades salariais e da transparência, que será o próximo cavalo de batalha. Espanha já está a implementar, vem aí, Portugal tem que transcrever essa diretiva e, portanto, é o maior desafio para os empresários portugueses, é adaptarem-se rapidamente, porque à tecnologia. Vem aí a ACT com as multas pesadas. Bem. Agora, também pegando aqui na questão da tecnologia, eu gostava também de saber, isto também está na ordem do dia, qual é que é a sua opinião sobre a gig economy em Portugal? Nós tivemos recentemente alterações à lei do trabalho, com a agenda de trabalho digno, ainda no anterior governo,
Olhando agora para alguma jurisprudência recente, gostava de tentar perceber se, e esta é uma pergunta de alguma forma provocatória, porque eu sei que há um bocadinho de jurisprudência em ambos os sentidos, mas às vezes ao ler alguma, parece-me que é difícil delinear um caso, ainda que em abstrato ou eventualmente puramente académico, de um trabalho através de plataforma digital que não seja trabalho subordinado, porque há alguns casos já se chegou ao ponto de dizer que mesmo que o trabalhador se substitua, isso não perde a natureza subordinada. Que o trabalhador, mesmo que assuma o risco da atividade pagando despesas ou pagando o custo ou suportando o custo, também não descaracteriza a natureza laboral. Será que o legislador não aplicou aqui um mata-leão à autonomia privada e à livre escolha de modo de prestação da atividade profissional com a presunção e depois com a sua aplicação prática? Qual é o espaço para as pessoas poderem decidir ter uma atividade que não seja laboral? O legislador também se engana, também erra. E muitas vezes o legislador vai atrás de correntes jurisprudenciais desquitadas da realidade. Vimos isso até recentemente com a famosa renúncia abdicativa ter que ser por sentença judicial. É evidente que nós, advogados, fazemos batota e fazemos o acordo, juntamos no tribunal e o juiz vai homologar a sentença, o acordo a que nós chegamos, sem ver as partes, sem ver os advogados, e portanto não há ali nenhum crivo sobre aquele acordo. Não tem lógica nenhuma. Nós, advogados, ou quando muito no notário, esses acordos têm que ser feitos. Além desse efeito, há outro, que é desincentivar o acordo. Desincentivar e empurrar as partes para tribunal, exatamente. Aumentar a litigiosidade. E, portanto, eu dei este exemplo como caso em que o legislador foi atrás da jurisprudência, na minha opinião, mal. Vamos lá ver. Nós temos que aproveitar as vantagens que as plataformas nos facultam. Para além de serem um excelente criador de postos de trabalho, acho que temos que atentar àquela expressão que há bocado usamos, o bom senso. Ter cuidado com as condições de segurança e não estarem os trabalhadores numa situação de precariedade. Depois disso, não temos que ter complexos nenhuns em aceitar relações de trabalho com vínculos jurídicos distintos, porque há quem não queira prestar trabalho subordinado, com dependência económica. E, portanto, acho que não é a plataforma, ou seja, só pelo facto de que existe uma plataforma, automaticamente estamos perante um trabalho subordinado. Não. Temos que ir, caso a caso, estudar. Há muitos profissionais, eu estou-me a lembrar dos médicos, os nutricionistas, os psicólogos, os arquitetos, os engenheiros, que são, já não digo os advogados, para nós não era possível, mas são profissões que, historicamente, por princípio, por definição, são profissionais liberais. Porquê é que estes profissionais liberais, quando vão buscar apoio do lado da oferta a uma plataforma, automaticamente passam de trabalhadores independentes a trabalhadores subordinados? Não. Temos que analisar caso a caso, com grano salis, porque tudo o que é imposto por lei temos de ter muito cuidado. Não é? E acho que aí o legislador foi longe demais. E, portanto, é muito provável que tenha que ser reponderado. Tem que ser reponderado. Se calhar são os tribunais que vão fazer esse caminho. É verdade, a jurisprudência está muito dividida, mas acho que é importante repensá-la, repensar a experiência, repensar também os casos que já foram decididos, para ver se estamos a limitar de forma, ou a estrangular a autonomia privada. Dir-se-á, mas a pessoa que trabalha numa plataforma não tem autonomia, não tem escolha. Não sei, eu utilizo muitas vezes transporte através de plataformas e vejo muitas vezes utilizarem 2, 3 plataformas, em Portugal e no estrangeiro. Portanto, não há... E as pessoas dizem que uma das vantagens que têm em trabalhar neste tipo de regimes é poderem trabalhar quando querem, como querem, poderem ter para trabalhar para várias plataformas. Até que ponto é que ao impor uma relação laboral, estou desde logo a impor também, por exemplo, deveres de não concorrência, deveres de lealdade. De lealdade, é verdade. Portanto, eu também estou a impor restrições às pessoas, não é só o benefício do salário, é tudo o resto. E porquê é que um professor funcionário público que só trabalha 20 horas
só ganha 1.200 ou 1.300 euros, não quer ter um outro gancho, ter uma outra oportunidade, uma outra ocupação, fazê-lo de forma independente quando tiver tempo. Exato. Não é? Portanto, temos que dar essa flexibilidade ao mercado e não estrangulá-la e chamar contrato de trabalho a tudo. Também me parece. Aí estamos completamente em linha, mas vamos ver o que o futuro próximo nos trará sobre essa matéria. Agora, passando para um outro tema, um bocadinho mais tradicional, e sei que, com o qual tem uma grande ligação, porque investigou sobre essa matéria, fez a sua tese de mestrado sobre essa área, é um tema que em Portugal às vezes parece um pouco esquecido, porque quase nós olhamos para a jurisprudência e encontramos poucos casos de assédio, não é? Também muitas vezes, já às vezes chegamos àquele ponto em que tudo é assédio. Gostava também de ter aqui um bocadinho a sua visão sobre isto, que é, em primeiro lugar, se as organizações hoje em dia estão preparadas para lidar com os fenómenos de assédio e qual é que é o meio termo? É todos os comportamentos são assédio ou, por outra via, nós não precisamos do assédio para muitos casos, porque existe uma regra geral de direito, dever geral de respeito, em que eu tenho que respeitar designadamente os direitos de personalidade e os direitos fundamentais do próximo. Portanto, eu não tenho que ir para o assédio, porque o assédio tem um conjunto de requisitos, de nexos que são necessários preencher. Qual é que é um bocadinho aqui a sua visão? Do lado se o atual regime legal é adequado ou não, e se as organizações estão ou não aptas a lidar com as situações de assédio, identificando-as quando são verdadeiramente situações de assédio e afastando-as, depurando-as de outras que não são. Bem, David, isso é uma pergunta que dava um podcast. É verdade. Concordo. Concordo. E então, agora vais ter a liberdade de mandar calar, porque quando eu começo a falar desse tema, que é muito grato, nunca mais me calo. Fizeste 10 perguntas. Vamos lá. É verdade, eu trabalho com assédio há muitos anos. Despertei para o fenómeno avant la lettre, muito antes do Código de Trabalho consagrar o assédio moral, que eu prefiro denominar de assédio laboral. Eu já trabalhava com este assunto, acho que foi em 1999 que li um livro de uma autora que não era jurista, era psicóloga, Anne-Marie Irigoyen, sobre assédio moral. Despertei para o assunto e os primeiros casos que eu comecei a meter em tribunal ia pela violação do dever de ocupação efetiva. Portanto, ainda não tínhamos consagração legal do assédio moral e eu comecei a ir por aí e a investigar este assunto e a ter algum sucesso nas indemnizações que obtia. Depois, no escritório, os sócios, sem necessidade, quiseram dar o exemplo aos colaboradores de, aos 50 anos, ter que fazer uma tese de mestrado, e eu fui para o assédio. Estudei, portanto, o assédio há dias, quando fiz 50 anos, e na altura fiquei muito triste porque, por isto e por aquilo, não publiquei o livro, ou a tese. Estou a fazê-lo agora, portanto, notícia de última hora. Aqui uma deixa jornalística, estou a fazer, espero que este ano conheça a luz do dia. E porquê escrever? E porquê escrever pelo assédio? Porque o assédio continua a existir e há muito. Com muita tristeza minha, tenho visto nos últimos anos um fenómeno. Há mais assédio na função pública do que no privado. O que é escandaloso. É escandaloso o bem prega Frei Tomás, não é? Quer dizer, há muita jurisprudência nos TAFs de assédio na função pública. E isto leva-nos para outra conversa, que é ninguém está livre de ser vítima de um caso de assédio. Portanto, não se pense que é por ser mulher ou por ser homem, por ser novo ou por ser velho, por ser desqualificado ou ser subqualificado, é absolutamente transversal no privado, no público, há muito assédio. Já há hoje em dia sensibilidade para o fenómeno. Infelizmente, o que existe muito é o exagero da figura.
Eu costumo dizer que o pior inimigo do assédio É a banalização do mesmo. é o falso assédio. É quase como a história do Pedro e do lobo, que tantas vezes disse que vinha o lobo, que depois já ninguém acreditou, não é? E, portanto, nós advogados também temos um bocadinho essa obrigação de distinguir o trigo do joio, porque hoje não há advogado que se preze que não termine um pedido em tribunal... Acabar com assédio. Acabar com um pedido de assédio moral, não é? Mas sim, eu acho que já há sensibilidade, já há profissionais a tratar o assunto, mas é preciso muita prevenção, muita prevenção. Os canais de denunciação são muito importantes, mas as ações de formação. Eu sinto muita dificuldade num aspecto, David, é a impreparação dos nossos colegas para o assunto, porque isto é... Eu nesse livro tento fazer essa abordagem, faço uma abordagem histórica, mas faço uma abordagem multidisciplinar. Porque quando o trabalhador nos bate à porta, vítima de assédio, ele ainda vem com alguma coragem, com alguma vergonha, mas normalmente está apenas acompanhado pelo cônjuge, pela mulher, pela companheira. Jamais... Os amigos já não estão com ele, porque ele já está um farrapo. E mesmo os psicólogos, os psiquiatras, os médicos veem o assunto como fraqueza, veem como preguiça. E eu já tive casos de suicídio. Nós, advogados, temos de ter uma preparação um bocadinho multidisciplinar para tratar do assunto. Somos um bocadinho... advogados, conselheiros, polícias, sacerdotes, o ombro amigo, porque acabamos por ser a última pessoa que o compreende, que sabe que na verdade ele não está doido, mas que o estão a pôr maluco, Bem, estás a ver que estou a falar com muito calor sobre o assunto. Eu percebo, mas lá está, se calhar é uma das áreas do direito onde não basta ter conhecimentos jurídicos, é necessário ir um pouco mais além, porque a prova também é difícil. Mais uma vez, para tentar separar o trigo do joio, é muito comum hoje em dia as pessoas, respondeu mal, é assédio. Não, se calhar não basta, não é? Não. O assédio não é responder mal, não é gritou comigo uma vez, isso é assédio? Não, se calhar pode ser outra coisa. Não estou a dizer que seja um ato lícito, mas não é necessariamente ir a correr para o assédio. A questão da banalização do assédio, acho que enfraquece muito... A luta. Sim, e mesmo o papel do julgador, porque o julgador, se tudo é assédio, nada é assédio. Não, temos que saber muito bem distinguir o assédio do burnout, que também aparece fruto de condições de trabalho, mas são fenómenos distintos. Exatamente. E das ordens ilegítimas, porque eu posso dar uma ordem ilegítima, mas não estar a querer enxovalhar ou vexar o trabalhador. A ordem é ilegítima, mas tu corre, mas... E também dos conflitos laborais, porque há conflitos laborais em todas as empresas, há concorrência, há homens. Não, e não é só isso. Uma das coisas que eu costumo falar sobre esse tema é, se nós olharmos bem, nós passamos grande parte do tempo com os nossos colegas de trabalho. As 8 horas de trabalho é 1/3 da nossa vida diária. Se calhar, se nós olharmos, se calhar passamos muito mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família. Sem dúvida. E é normal haver conflitos entre as pessoas, somos seres humanos. E isso não é assédio moral. Pois. Isso não é assédio moral. O problema da prova é outra questão, porque na verdade no assédio é como um iceberg. Nós só vemos a ponta do iceberg, não é? A grande parte do iceberg está submersa, não é? Exatamente. E no assédio é a mesma coisa. Normalmente o assédio é efetuado de forma silenciosa, às escuras, sem testemunha, covarde, e portanto a dificuldade da prova é enorme. Mas é possível, não é? É possível, e hoje em dia a legislação já, de alguma forma, com a inversão do ónus da prova e com a sensibilidade dos magistrados para estas questões e com a proteção das testemunhas, já ajuda a que se prove em tribunal a existência do verdadeiro assédio. Que é muito importante. O verdadeiro assédio é importante combatê-lo, de facto. Evidente. Agora, indo para outra área também de discussão do Leber 2030, gostava de colocar esta questão, que é: se quiséssemos combinar uma capacidade de atrair os melhores talentos para Portugal e evitar a saída dos nossos melhores talentos, dos nossos irmãos, irmãs, enfim, primos, amigos,
quais seriam as receitas laborais de imigração e fiscais que darias se tivesses a possibilidade de legislar neste momento? Porque isto são questões importantes, que é, de um lado, atrair os melhores para Portugal, acolhê-los bem. Eu sei que hoje em dia temos uma questão muito complexa com o tema da imigração, mas não podemos deixar de atender à necessidade de atrairmos os melhores. E também, por outra via, evitar que os nossos amigos, familiares, saiam. Quais seriam as receitas para esse fim? Ok. Temos aqui o elefante na sala do problema da imigração, mas vamos tentar tratá-lo com elevação e sem racismo. É assim, vou ter cuidado com as palavras, mas eu acho que há imigração boa e imigração má neste sentido da palavra. A afinidade cultural, o talento e as necessidades. E, portanto, eu acho que nós, que somos um país de imigrantes, devemos saber acolher muito bem quem quer vir para cá. Mas, na nossa casa, eu acho que nós devemos ter o direito de dar preferência, acolher ou até incentivar, apoiar as profissões, os setores de atividade, onde temos mais necessidade, mais carência. Trabalhas muito com os Estados Unidos, conheces melhor o que se está a passar nos Estados Unidos do que eu. Os Estados Unidos sempre souberam captar talento de todo o mundo para lá. Se calhar com os problemas que os Estados Unidos estão a viver agora, podíamos nós começar a chamar esses génios de Silicon Valley para cá. E, portanto, acho que sim, podemos criar incentivos fiscais, de habitação. Hoje temos o teletrabalho, não é? Acho que devemos apostar muito, porque somos um país bonito, com bom clima, seguro, com boas condições e, portanto, acho que todo mundo gostaria de trabalhar cá e nós precisamos deles. Por um lado. Por outro, outra questão. E eu não quero que os meus filhos imigrem. Não quero. E acho um disparate o Estado ter andado, teoricamente, a pagar 20 anos de ensino aos meus filhos, para eles agora saírem da família, dos amigos, do meio onde viveram, para ir ganhar o dobro ou o triplo lá para fora. Temos que os segurar. Temos que segurar esse talento. Porque hoje a nossa imigração portuguesa já não são mão de obra desqualificada. Pois não. Os nossos imigrantes são bons, são dos melhores do mundo, são os melhores médicos, os melhores engenheiros. Temos uma grande capacidade de adaptação às circunstâncias. Exatamente, somos poliglotas. Tentamos, sim, é verdade. É verdade. Temos que os segurar, temos que fazer tudo. A montante, incentivar a natalidade. Não temos natalidade, mas e é fácil. Basta aos governos não pensarem a 4 anos, mas pensarem a 25 e verem como desígnio nacional incentivar a natalidade. E as fórmulas estão inventadas, não é preciso, não sou eu que vou dizer como é que se incentiva a natalidade. Por outro lado, acho que sim, devíamos pagar para que os nossos portugueses que andam lá fora voltem, como com incentivos fiscais, com ajudas à habitação e à educação dos filhos, por exemplo. Devemos fazer tudo para reter em Portugal o nosso talento. Temos aqui um desafio significativo em termos demográficos. Se continuarmos o trajeto que temos de crescimento da natalidade e de imigração, temos um problema muito, muito sério, não apenas social, mas também sociológico, familiar, e é de facto aqui um equilíbrio difícil que tem que ser encontrado de alguma forma entre captarmos as pessoas, os melhores, acolhê-los naturalmente bem, não termos fenómenos de estranhos até à nossa cultura, não é? E não deixar sair os nossos. Sim. Acho que é um desígnio, que devia ser um desígnio nacional e era importante vê-lo
agora que vamos ter eleições, vê-lo mais aprofundado. Totalmente de acordo. Muito bem. Há pouco falámos sobre a igualdade e a questão da transparência salarial. São, de facto, desígnios ou objetivos absolutamente essenciais. Fazem parte dos nossos princípios gerais de direito, mas se olharmos para a história do nosso direito e da nossa experiência enquanto advogados, enquanto estudiosos, encontrávamos até há bem pouco tempo poucos casos em tribunal sobre a questão da igualdade salarial e muito menos sobre a questão da transparência, porque temos a questão da diretiva. Em Espanha, por exemplo, este tema da igualdade estava já bastante aprofundado. Noutros países, a mesma coisa. Se fôssemos para o Reino Unido, também encontraríamos já uma grande experiência na matéria de igualdade. Estes dois temas entraram na nossa ordem do dia. Entraram há cerca de 2 anos com a primeira notificação da ACT, entraram este ano com cerca de 4.000 notificações e estão pura e simplesmente na ordem do dia. E tendo em conta este enquadramento, a pergunta que tenho é a seguinte, se os princípios e regras que temos atualmente, quer no direito interno, quer aquelas que serão incorporadas no direito interno por força das diretivas, são um caminho sólido e sustentado para esta sociedade mais justa ou têm que ser reponderados? É porque às vezes parece-me, quando nós olhamos para a diretiva e também para as orientações de aplicação da diretiva de igualdade salarial e da transparência, que estamos a tentar impor a igualdade à força, criando de alguma forma desigualdades. É porque a igualdade é um dos temas mais difíceis de aplicação no caso concreto, porque é tratar igual o que é igual e desigual o que é desigual na medida da diferença. Isto parece muito fácil, não é? É uma apresentação muito simples, mas é das mais difíceis situações que podemos ter na vida prática. Em que medida é que não devíamos reponderar isto? Eu se calhar dou aqui 1 ou 2 exemplos que às vezes, atenção, são exemplos de escola, não sei se hoje em dia ainda são reais ou não. Mas, por exemplo, os trabalhadores de limpeza, por assim dizer, que limpam edifícios, têm um salário mais baixo do que os trabalhadores que fazem limpa-vidros e andam em trabalhos em altura. E se nós olharmos para a segunda via, num lado, maioritariamente mulheres, no outro, maioritariamente homens. E outro exemplo que eu costumo dar, mais uma vez, não sei se ainda hoje é real, mas quando olhamos para um supermercado, muitas vezes encontramos homens no talho e mulheres na peixaria. À partida dizem, ou constou-me, não sei se é verdade, mas admitindo que no talho as pessoas ganham mais do que na peixaria. São situações de desigualdade nestes casos? Será que vamos impor a igualdade nestes casos? É trabalho de valor igual? Isto é um bocadinho... É uma grande dificuldade na prática, porque estamos, de facto, a viver um tempo de intensa preocupação com a questão da igualdade. E até que ponto é que nós não temos um regime que, às vezes, em alguns casos, até cria desigualdades? Porque eu resolvo uma igualdade aqui e crio noutro sítio. Ok. Uma vez mais, vamos fazer recurso a um princípio não de direito, mas da vida, que é o bom senso. Nós não nos podemos esquecer que está absolutamente ultrapassado a interpretação do princípio constitucional e que também está na OIT de trabalho igual, salário igual. Este princípio tem que ser lido com uma nuance vital, que é a trabalho de igual valor, salário igual. E, portanto, a expressão valor é a chave para este problema de que estamos aqui a falar. Eu ia dizer que ninguém quer que toda a gente ganhe o mesmo. Se calhar há correntes doutrinárias que entendem que devíamos todos ganhar o mesmo e, de preferência, o mais baixo possível. Mas, esquecendo essa vírgula, porque estamos a falar de uma vírgula, vamos falar a sério. E ao falar a sério, eu acho que esta moda correta, porque acho muito bem e muito atual que se fale em igualdade salarial, quer dizer o seguinte: primeiro, transparência. Eu acho que todos queremos saber como é que é calculado o nosso salário, porque é que ele ganha mais do que eu, como é que eu posso ganhar mais do que o que estou a ganhar. Portanto, transparência. Portanto, é preciso fixar critérios que sejam cognoscíveis pelos trabalhadores para saber porque é que os salários são iguais ou são diferentes. Primeiro ponto.
Segundo, avaliação. É vital implementar a avaliação nas empresas. E depois, por fim, ou se quiseres, no princípio, tratar de forma diferente o que é diferente. Ter sempre um critério final para avaliar. Exatamente. Portanto, é evidente que há funções, ou tarefas, ou categorias que dois trabalhadores colocados nas mesmas circunstâncias, um gerará mais valor do que o outro. Tem que ser mais bem pago. E, portanto, esta conversa que estamos a ter, estas diretivas comunitárias, estas perseguições da ACT, que muito bem está a entrar pelas empresas dentro, acho que vem criar novas regras, novos princípios, obrigar um bocadinho os empresários a repensarem as suas práticas, mas o que se pretende não é igualitarismo, não é isso que se pretende, julgo que não é isso que se pretende, é critérios de avaliação, transparência e fixar as regras para tratar diferente o que é diferente. E justificar isso. E justificar. Porque acaba por ser essencial aos bons ambientes de trabalho. Também isso acaba por ser um caminho para lá chegar. Se as pessoas se sentem que são tratadas de forma justa, acabam por também contribuir para uma melhor produtividade das organizações, compreender porque é que uma pessoa tem um determinado tratamento que outra não tem. E se a minha mais-valia não é premiada, eu não estou incentivado a trabalhar. Exatamente. Um dos outros temas do Labour 2030 prende-se com a matéria da sustentabilidade e mudanças climáticas. São temas urgentes. É verdade que existem correntes que negam a existência. Não estamos agora a pensar nessa parte final, mas é um tema, são temas que o direito do trabalho tem necessariamente que ponderar. E aqui a pergunta é esta: como é que o Labour 2030 integra a responsabilidade social e ambiental no âmbito do direito laboral? Como é que as alterações climáticas e a responsabilidade social e ambiental estão a mudar ou podem mudar os paradigmas laborais, a forma de organização das equipas, mas sem esquecer que não há as empresas visam o lucro, e de visar o lucro não tem mal nenhum. Aliás, é o lucro que permite tudo o resto. Como é que podemos incorporar, ou em que medida é que o Labour vai colocar esta questão de incorporar estes desígnios, sem esquecer necessariamente a produtividade, o crescimento e o desenvolvimento económico? Eu sou hiper contra a doutrinação das crianças, mas os problemas climatéricos acho que são daqueles que devem fazer parte do beabá. E ao educar as crianças para um mundo mais verde, para um mundo que possa existir por mais milénios, nós estamos a educar trabalhadores e empresários. Essa preocupação deve ser de ambos. Deve ser nossa, em casa, a separar o lixo, deve ser das empresas a evitar a pegada, deve ser dos trabalhadores também na escolha dos meios de transporte. É uma preocupação de todos. E eu vejo realmente com agrado que as empresas com que trabalho começam a ter grande preocupação ambiental. É evidente que tem que continuar a haver fábricas. Nós não sabemos se hoje os veículos a energia elétrica são melhores que o diesel. Temos dúvidas. Mas o direito de trabalho tem que estar atento também a esses desafios e por isso é que também para o Labour 2030 convocamos especialistas de vários ramos de saber para os meter a discutir esse assunto, nomeadamente também através da contratação coletiva, que tem um papel muito importante para juntar empresários e trabalhadores na escolha de um mundo melhor, um mundo mais verde. Esse é um tema muito importante. Muitas vezes falamos da questão da necessidade de dinamização da contratação coletiva e a dinamização da contratação coletiva não deve ser apenas a discussão de salários.
A contratação coletiva deve ir muito para além da negociação de salários, deve tentar incorporar essas necessidades, deve procurar adaptar aos setores a legislação laboral e também, um bocadinho pessoalmente, vejo às vezes a legislação laboral como pouco amiga da contratação coletiva, na medida em que, se nós formos a ver, há muitas regras imperativas que não podem ser mudadas por contratação coletiva. É verdade que nesta matéria da parte ambiental, se calhar temos um maior espaço de liberdade e maior oportunidade, mas faria sentido, se calhar, pensar ou repensar o espaço que é dado à contratação coletiva, porque muitas vezes acabamos por estar exclusivamente a discutir salários e a contratação coletiva deve vir muito para além, como estavas a dizer. David, se queres um podcast polémico, agora eu vou ser polémico. Olha, sabes que eu digo isto com alguma propriedade, porque eu já fui trabalhador por conta de outra, já fui sindicalizado e já fiz greve. E, portanto, acho que tenho moral para te dizer isto. Os sindicatos em Portugal, mas um bocado por todo o mundo, estão perfeitamente petrificados. Estão mortos, estão agarrados ao poder, estão a morrer todos os dias, estão-se a fundir e todos os dias estão a perder trabalhadores. Nenhum jovem hoje em dia vê num sindicato um aliado, porque os sindicatos desempenham um papel muito nefasto. E tu sabes com certeza, como advogado, que quantos trabalhadores já foram ter contigo depois de terem ido ao sindicato e não terem acolhido apoio. No âmbito da contratação coletiva, a metodologia que os sindicatos a nível político têm conseguido é proibir, é impedir a caducidade da contratação coletiva. E portanto, tu impedindo a caducidade da contratação coletiva, não fomentas, não incentivas a sua renovação, o seu diálogo. Eu faço muita contratação coletiva há mais de 30 anos, com muito gosto imenso de fazer contratação coletiva, porque nos permite ver o direito de trabalho de Ásia, e quem comigo negocia sabe que o último assunto que eu falo é de salários. É o último. Só se conseguirmos resolver os outros problemas é que há aumentos. Se não, deixa-se morrer a contratação coletiva. A contratação coletiva é exatamente para adaptar a legislação à realidade daquela empresa ou daquele setor. Quem só quer falar de salários não está preocupado com a qualidade de vida dos trabalhadores nem com as empresas, porque não é feio ganhar dinheiro. Quanto mais empresas, quanto mais riqueza existir, depois só nos temos de preocupar com a sua distribuição. Matando as empresas, acabam os empregos, não é preciso trabalhadores. E, portanto, em síntese, a contratação coletiva seria essencial, mas a pedra de toque é permitir a caducidade dos contratos coletivos de trabalho. Aliás, hoje já não há nenhum contrato que seja sagrado, nem o casamento, já há divórcios. Portanto, porquê é que os contratos coletivos de trabalho vão ser para toda a vida? Sim. E sempre numa lógica de crescer. Vamos obrigar as partes a negociar, vamos obrigá-las a entenderem-se. E teríamos melhor legislação laboral. Sim. Eu devo dizer que o papel dos sindicatos, eu continuo a entender os sindicatos como um papel fundamental. Lembro-me há uns anos de ter estado num congresso de Direito do Trabalho na Coreia do Sul. E por engano entrei num dos painéis em que só se falava coreano. E era um painel em que uma parte, depois estava com um colega ao meu lado que depois foi-me comentando, tive algum tempo, por curiosidade, porque eu achei o painel bastante dinâmico e era sobre atividades de sindicatos. Eu depois fui ver os papers e, de facto, os sindicatos, por exemplo, na Coreia do Sul, têm um papel muito dinâmico nos serviços que prestam aos trabalhadores, em primeiro lugar, que vão desde o apoio, naturalmente, o apoio jurídico, mas muitos outros. Formação, desenvolvimento. Havia alguns sindicatos que até tinham creches, outro tipo de serviços. Os sindicatos bancários portugueses. Sim, esse é um bom exemplo. É um bom exemplo. Sim, é um bom exemplo. Mas uma das coisas que que eu notei nesse debate, e depois de ler os trabalhos que foram publicados, foi que é possível ter outro tipo de atividade sindical. É verdade que não é possível, isso é um dos temas típicos, nós não podemos importar modelos de organização sindical e de organização laboral deste género, porque é uma matéria muito cultural. Mas é possível criar mecanismos de rejuvenescimento da atividade sindical.
que são absolutamente fundamentais, porque, de outro modo, a legislação laboral vai ficar presa às boas ou más opções de um determinado legislador num determinado momento. Portanto, acho que devemos tentar pensar em que medida é que os problemas que são notórios na atividade sindical deviam ou não ser reponderados no sentido de acolher as novas necessidades, porque ver este bloqueio à negociação, é verdade que o tema da caducidade é importante. Já foram até submetidos alguns, salvo erro, há um primeiro caso de arbitragem obrigatória por causa de caducidade. E, portanto, é importante discutir estes temas e, de facto, a caducidade é um dos cavalos de batalha, um dos pontos muito discutidos e hoje em dia é praticamente impossível fazer caducidade. Muito bem. Para terminar, tinha aqui uma última questão, que é esta. A flexibilidade no trabalho, ela é cada vez mais valorizada. A flexibilidade resulta da questão do teletrabalho, da difusão do teletrabalho, da questão da flexibilidade dos horários. Isto muitas vezes é flexibilidade que é uma quase exigência de alguns trabalhadores, encontra uma negação, um obstáculo na própria lei. Porque, por exemplo, se olharmos para a flexibilidade em termos de horários, a legislação não nos dá grandes soluções. Esta flexibilidade é cada vez mais valorizada, traz muitos desafios, nomeadamente em outros setores, não só nos setores gerais, mas também no desporto e na cultura. Como é que o Labour 2030 está a olhar para esta matéria, ou como é que vai ser proposta a discussão desta matéria no Labour 2030? É um assunto muito sensível, importante. Nós vamos ter um painel exclusivamente ligado ao desporto, e é um assunto que me é caro porque tenho 2 filhos jogadores profissionais de futebol e, na verdade, eu não lhes consigo explicar alguns conceitos de direito do trabalho aplicados na profissão deles. Sejam as deslocações, sejam os estágios, sejam... o treinar na equipa B, por exemplo. O treinar na equipa B, o dar voltas ao campo. O não ser utilizado, pura e simplesmente. Há muitas especificidades do mundo, eu falei de futebol, mas podia falar de outros desportos muito sensíveis. Ainda por cima, porque são profissões de desgaste muito rápido e muito curto. Eles não têm muitas vezes segunda oportunidade ou terceira oportunidade, e nós podemos ir mudando de empresa, até de profissão, e não é o caso deles. É muito sensível e também a sobrecarga. É quase impossível fazer uma volta à França sem doping, como é quase impossível exigir a um jogador de futebol de primeira linha realizar 60 jogos profissionais durante um ano. E é o que estamos a ver, um pouco de escravatura moderna, não é? Dir-me-ás, muitíssimo bem caro, bem pago. É verdade, mas ainda assim um pouco inumano. Mas não vejo, David, com toda a franqueza, muito boas notícias a curto prazo. A flexibilidade continua um bocadinho longe, não é? Vai ficar um bocadinho dentro do balneário. Muito bem. Nuno, muito obrigado pela tua disponibilidade para participar neste Labourcast e sobre estes temas. O tempo voou, correu muito rápido. Esta casa será sempre a sua para discutir este ou outros temas. Estamos completamente à disposição para ajudar a promover o debate do direito do trabalho, da gestão de pessoas e será sempre muito bem-vindo Obrigado. à nossa casa. Uma vez mais, parabéns pela iniciativa. E quando for o caso, aqui voltarei a esta casa com todo prazer. Muito obrigado. Obrigado. O Labourcast pretende ser um espaço de reflexão sobre os temas de hoje e do futuro, com impacto na vida das pessoas e das empresas. Gostaríamos de convidar-vos a deixarem-vos os vossos comentários e propostas de melhoria e de inovação deste projeto. Podem fazê-lo, nomeadamente através do blog do Direito Criativo, e para além do blog, podem seguir-nos nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e YouTube. Muito obrigado e até à próxima semana.